Olha só, eu e o Edu, eu praticamente vou para 15 anos de ministério pastoral efetivo, né, consagrado, ordenado. Você quanto tempo, Edu? 10 anos. 10. Então, mas olha só que interessante. A história diz que você chegou aqui com 25 anos, certo? Certo. Em 89. Em janeiro de 1989. Com 25 anos, assumindo a 25 IBAB. anos. Poxa vida. Então, naquela época, pastor, como que era para você, né? E como você vê hoje? Então, tentar fazer aquele tempo 89 para hoje, 2022, como que é essa sua pastoralidade? Como que foi seus sonhos pastorais no início e como que você chega agora pensando nessa perspectiva pastoral? É bem difícil resumir quase 35 anos, né? O ano que vem, 2023, é o meu 35º ano como pastor da IBAB. E, claro, a IBAB não é mais a mesma, eu não sou mais o mesmo, o Brasil não é mais o mesmo, o movimento evangélico no Brasil não é o mesmo daquela época. O mundo é completamente diferente, é tudo completamente diferente. E graças a Deus, a IBAB não é nada do que eu planejei, assim. Aliás, eu não acredito nisso, que a gente se torna o que a gente planejou. O planejamento é como o voo de uma borboleta, não é de uma flecha. O planejamento é um senso de direção, é para onde você vai, mas tem uma flor aqui, tem uma água ali, tem um fruto não sei aonde, aí você volta, você vai para o lado, mas você vai indo numa mesma direção. Então eu acho que a filosofia de ministério da IBAB, ela na minha leitura, na minha opinião, ela é muito coerente. Eu acho que eu tenho dito as mesmas coisas durante mais de 30 anos. Mas a configuração da comunidade é completamente diferente. Eu gosto de contar que naquela época eu tinha 3 grandes sonhos. O primeiro era que alguém chegasse na rodoviária do Tietê e dissesse, me leve na IBAB. E o taxista soubesse sem precisar dar o endereço. O segundo é que a IBAB tivesse no seu auditório dominical as pessoas influentes da cidade. Intelectuais, artistas, políticos, empresários, acadêmicos, atletas, celebridades, enfim, pessoas que influenciam a cidade estariam no auditório da IBAB. E o terceiro era, naquela época, as lideranças espirituais, olha a pretensão, né? As lideranças religiosas eram o rabino Henry Sobel e o Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo. E eu falei assim, eu quero que a Folha de São Paulo, quando pensar em um pastor evangélico em São Paulo, pense no meu nome. Eram esses os meus 3 sonhos. Esses sonhos, eu os tive, e talvez eu tenha trabalhado na direção deles, até 98. 98 foi o crash, foi a quebra. Em que sentido, pastor? Porque ali eu lembro que eu estava pesando perto de uns 118, 115 quilos, trabalhando alucinadamente, viajando pelo Brasil, pregando em tudo que é congresso, tudo que é igreja. E um dia eu tive uma experiência de estar em Fortaleza, hospedado na cobertura de um prédio de frente para o mar, e tinha frigobar, home theater, computador, ar-condicionado. Eu estava com meus livros que eu tinha levado, eu estava indo falar num congresso de pastores e uma cesta de frutas maravilhosa, assim, a família que me hospedou me tratou como um rei. E eu lembro que na minha devocional daquela manhã, eu li que Eliseu estava num quarto com uma cama, uma lamparina, uma cadeira e uma mesa, e eu olhei para o meu... E eu tive uma profunda sensação de que eu e Deus num quarto era pouca gente. Que eu precisava dos meus livros, eu precisava do meu... Na época eu tinha um Discman, com meus CDs que eu ouvia, meus livros. Eu falei, eu e Deus e uma cama e uma mesa, uma cadeira, uma lamparina, não aguentaria esse quarto. Poxa vida.
E aquilo para mim foi um crash. Foi na mesma época que eu li Provérbios 16:32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. E Deus falou para mim, você está querendo conquistar uma cidade, mas olha para você. Eu estava com sobrepeso, com uma vida completamente desregrada, né? E me olhar no espelho naquele momento ali foi duro, mas foi importantíssimo. E hoje eu olho para trás, para aqueles 3 sonhos que eu tinha, como eu estava construindo minha Torre de Babel. Olha só. O que é muito próprio e muito característico para nós pastores, nós estamos construindo nossos projetos, querendo a nossa popularidade, dizendo que estamos fazendo a obra de Deus. E eu acho que eu atuei nesse modo durante muito tempo. E eu espero ter conseguido fazer uma curva aí, sei lá.